obrigada a todos que estão aqui, que o Senhor nos reuniu nessa data de hoje, né? Glória à sua presença. Deus tem falado bastante comigo sobre essa palavra, e essa palavra é propícia para o que vem acontecendo na minha vida. Então eu queria compartilhar aqui com os irmãos que porventura vierem a assistir e com as pessoas aqui presentes. Eu vou meditar sobre Eclesiastes 3. Tempo para tudo. Entendeu? Eclesiastes 3, quem quiser me acompanhar, de 1 a 8, tá bom? A minha versão provavelmente vai estar diferente da de vocês, porque não é NVI, é uma versão antiga, de uma pessoa muito querida que partiu com a glória essa semana, né? Que foi minha tia. Ela me deu essa Bíblia, Maria Helena, e eu guardo com muito carinho, e foi através dela que eu caminhei nos primeiros passos, né, conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E quanto mais a gente tem contato com a palavra de Deus, mais a gente está próximo dele, e o que ele fala através da Bíblia edifica a nossa vida e a vida de muitas pessoas que nos cercam, né? Então eu sempre vou ser grata por isso. Cumpriu a sua missão, falou do Evangelho até o fim, e é assim também que eu quero ser na minha vida, não abandonar Deus e Jesus na minha vida, independente das circunstâncias, né? Independente do momento que a gente estiver passando, da tristeza, do luto, que a gente nunca se perca, né? Porque o mundo está sempre disposto a nos tragar, a nos devorar. A gente tem que estar atento aos sinais, tá bom? Então vamos lá, diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Então, quando eu recebi essa palavra, né, sobre Eclesiastes 3, eu venho trabalhando muito dentro de mim, né, de um defeito de caráter meu, que é o falar demais, né? É uma coisa assim, eu sou muito comunicativa. Uma hora é muito bom pra gente, né? Tem horas que há tempo de falar, mas há tempo também de se calar, né? Então, essa palavra foi dita para mim por uma pessoa nesse sentido, né? Que a própria palavra de Deus, né, no livro de Eclesiastes, já orienta sobre que há tempo para tudo na nossa vida. Há o tempo de luto, há o tempo de se alegrar, há o tempo como ele fala aqui, como é que fala? De espalhar pedras. Às vezes a gente, né, lança palavras para as pessoas, nessas pedras, muitas vezes são palavras que a gente fere pessoas, né, no nosso passado, ou até no dia a dia mesmo, que nós somos pecadores, mas temos que ter o discernimento de pedir perdão, né, e se arrepender enquanto é tempo, e há tempo de recolher essas pedras, ou seja, pedir perdão, de tirar essa mágoa do coração das pessoas que a gente causou mal, né? A gente não está isento do pecado, irmãos. Nós todos somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus Cristo. E assim mesmo, ele tinha todo o amor, que ele sabia perdoar aqueles que feriram a ele, aqueles que o traíram. Então nós temos que se espelhar também no amor de Jesus Cristo, perdoar
perdoar aqueles que nos traíram, que nos desenganaram, né? Que nós fomos levados a acreditar momentaneamente naquela palavra, naquele projeto, naquele sonho, uma sociedade. Quando a gente monta, né, uma sociedade, quantos projetos nós temos financeiros, de prosperidade, e muitas vezes não conseguimos alcançar também, né? Levando para o lado financeiro da vida, né? Vou dizer assim. Casamento também, a gente bota uma expectativa no casamento, aquela festa, o dia do casamento, os primeiros meses ou talvez os primeiros anos, e depois tudo vai se desconstruindo, as pessoas vão nos decepcionando, não vão se arrependendo, continuam naquele círculo vicioso de atitudes e de palavras e de atos conosco, e nós temos que desfazer, né, porque o casamento é indissolúvel para Deus, mas muitas vezes, por conta das circunstâncias da vida, nós temos que desfazer o casamento porque é o melhor a ser feito, né, para a sua própria vida e para edificar também a vida de outras pessoas. O tempo de buscar e de perder, né, a gente também busca tantas coisas no mundo, né, a gente começar a perder essas coisas do mundo, perder um pouco para ganhar mais lá na frente. Eu vejo isso porque a gente não quer largar aquilo que é agradável, que é momentâneo, porque o inimigo, ele não vai te apresentar coisas ruins, ele vai te apresentar coisas boas, coisas agradáveis, coisas manjares, né? Pratos suculentos para você ter, para você se entregar, para você se prostrar diante daquilo. E há tempo de perder. Ninguém quer perder nada, mas perder também às vezes é ganhar. A gente ganha lá na frente. Lá na frente a gente vê o quanto que foi necessário eu perder aquilo. Eu perdi um carro, eu perdi uma moto, de repente eu ia sofrer um acidente com aquela moto, de repente, sabe? A gente não sabe os projetos de Deus para nossas vidas. E a gente coloca muito a nossa expectativa no ser humano. E as pessoas nos frustram muito. E nossa expectativa tem que estar sempre em Deus, focada em Deus, o que Deus quer para a gente, né? Há tempo de amar e há tempo de se aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de amar com aquele amor de Jesus Cristo, não com o amor passional do ser humano, porque o amor passional do ser humano, ele passa, vem, né, aquela coisa igual adolescência, né? Aí vem aquela fase da paquera, aquele amor, aquela loucura. Muitos adultos vivem como adolescentes, né? Eu sou prova disso, que eu já vivi como uma adolescente. Hoje eu creio, irmãos, que eu amadureci um pouco nesse sentido, né? Pelos percalços da vida, pelas minhas experiências negativas. Porque tudo na vida a gente tem que ressignificar. O que é ressignificar? Dar um outro significado com aquilo que aconteceu com a gente. Aprender com os nossos erros, entendeu? Então, Jesus também fala muito isso, né? Quando ele falava através de parábolas para os seus discípulos, para aquelas multidões, ele falava, vamos aprender, larga esse teu passado. Quando ele falou para aquela mulher, né, à beira do poço, você tem não sei quantos maridos, né, teve tantos homens e nenhum deles é seu marido. Então larga essa vida, né? Não, gente, não estou tomando essa palavra para mim não, mas eu estou dando um exemplo. Larga essa vida e vem viver uma vida nova, como ele fez com Maria Madalena. Maria Madalena foi agraciada de ser a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Ele se apresentou primeiro para uma mulher que o quê? Era pecadora, estava possuída por espíritos, entendeu? Imundos, ela foi liberta. Então, se ela, como tantas outras pessoas foram libertas, por que o Senhor não vai nos libertar do nosso passado e da escravidão? Ele nos tira da escravidão do pecado. Ele nos salva. Não é só quando a gente passa pelas águas do batismo, não, irmãos. É no dia a dia. Porque o batismo a gente só experimenta uma vez passar pelas águas.
Mas a gente passa pelas adversidades às 24 horas do dia. Às vezes até quando a gente está dormindo. Porque tem gente que tem insônia, não consegue dormir com a consciência tranquila. Porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida no pecado que ela não consegue nem dormir. Precisa de remédio para dormir. Não estou falando que todo mundo que tem insônia é por causa que está pecando, não. Veja bem, não é uma regra. Mas eu estou colocando assim, as situações que passam na vida da gente, às vezes a gente está com uma preocupação na cabeça, né? Financeira. Então, assim, que a gente não coloque as nossas expectativas, as nossas preocupações na mão de pessoas, né? Do trabalho. Muitas vezes pessoas são escravizadas pelo trabalho, vivem no trabalho. Eu já fui uma pessoa que, em um certo momento da minha vida, eu falava assim: eu prefiro ficar aqui no meu trabalho, que eu tenho mais paz do que ir para minha casa. Acreditem, eu tinha mais paz no meu trabalho, porque eu trabalhava sozinha, ficava lá sozinha, fazendo as coisas e tal. Eu tinha mais paz do que ir para casa. Ao que ponto que a pessoa chega, né? Não ter o prazer de chegar em casa, de estar em casa, de tomar um banho. Eu tenho um chuveiro quente, tenho uma cama confortável, né? Muitos estão na rua, da gente não ser agradecido pelas pequenas coisas que a gente só às vezes agradece quando a gente perde. Eu sei por causa do meu carro. Eu falava da minha Uno. Quando a minha Uno bateu o motor, até hoje está paradinha lá, já faz um ano. Eu falo assim: meu Deus, que saudade da minha Uno. Entendeu? Carregava, estou com outro carro, graças a Deus que uma irmã abençoou a minha vida, e eu estou trabalhando aí em cima dele, para botar ele também com força total, para evangelizar também, porque a palavra, o evangelho não pode parar. Vai a pé, vai de carro, vai de ônibus, vai de metrô, entendeu? Mas a palavra tem que ir, o id tem que seguir. A gente não pode nos deter, né? Então eu deixo essa palavra para vocês, que tudo passa na vida da gente. Não há mal que dure por muito tempo. É difícil para nós, seres humanos, carne, entender isso, porque o mundo espiritual que conspira, né? As potestades, todos esses espíritos maléficos, eles não descansam. Para eles o tempo não para, né? Mas o tempo de Deus nem sempre corresponde ao tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Esperar em Deus é um desafio para mim, Sabrina, e acredito que para muitos de vocês também. Mas assim como Deus vem trabalhando no meu coração, eu deixo essa palavra para que trabalhe no coração de vocês também. Espera em Deus aqueles seus sonhos, aqueles seus projetos, as suas realizações, entendeu? E entenda que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de construir, há tempo de derrubar. Às vezes derrubar também algumas coisas, alguns pecados, algumas falhas, também é construir um novo tempo em Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigada pela oportunidade.